Cá estamos então para mais um espaço da Ecominho, espaço da defesa do consumidor, aqui na Viana TV. Contamos hoje com a doutora Lúcia Miranda e, doutora, vamos falar precisamente sobre contratos por telefone. São ou não válidos estes contratos quando eventualmente se executam pelo telefone, uma vez que não há assinatura do próprio contratante, não é? Pelo menos quem acede ao contrato, digamos. Essa é uma das questões mais colocadas no âmbito do atendimento jurídico que nós fazemos diariamente. Aqui estamos a falar de contratos de compra e venda de um bem, mas também de contratos de prestação de serviços. E muitas das vezes energia, planos de saúde, e a questão é mesmo essa. O consumidor muitas vezes recebe um telefonema com um contrato que já tem em vigor ou para contratar um novo serviço e aquela chamada é gravada. E, posteriormente, o consumidor pretende cancelar aquele serviço e não pode, ou então vê-se perante um contrato que não aceitou. Porque dizem que é um contrato, claro. A maior arma, digamos assim, das empresas nestas situações é dizer ao consumidor: atenção, nós temos aqui uma chamada gravada e por isso está vinculado e tem de pagar este serviço nestas condições. E a questão é precisamente essa. O consumidor, mediante o contrato feito nestes termos, através exclusivamente de uma chamada telefónica, está ou não vinculado àquilo que é proposto e que é depois exigido pela empresa. E realmente está ou não? Aqui vai depender. Porquê? Porque os contratos por telefone são uma possibilidade. Portanto, preenchendo determinados requisitos, estes contratos são válidos e a empresa pode, de facto, depois exigir o correspondente pagamento. Mas é necessário que haja duas questões que têm de ser cumpridas. Primeiro, o consumidor deve receber depois em sua casa ou através de um suporte duradouro, por exemplo, o e-mail, o contrato. Nos 5 dias seguintes a ter contratado, portanto, a esta chamada, deve receber as condições para se inteirar daquilo que foi falado. Com mais calma, não é? Provavelmente, claro. Analisar. Confirmar aquilo que foi falado, claro. E outras condições que muitas vezes não são abordadas, mas às quais também o consumidor se vincula. E depois, deve ser exigido por parte do consumidor uma confirmação escrita. Esta confirmação escrita, muitos consumidores associam a assinar o contrato e devolver à empresa. Essa é uma das formas, mas não é a única. O consumidor fica vinculado se, por exemplo, para além de ter recebido este contrato em sua casa ou por e-mail, tiver confirmado uma SMS no seu telemóvel. Claro. É comum, até por parte das empresas de telecomunicações, enviar, depois da chamada telefónica, uma SMS ao consumidor em que, em termos gerais, diz ou questiona se aceita as condições que foram abordadas e, caso aceite, que responda sim ou não. à SMS. Também poderá fazê-lo através da resposta a um e-mail. Muitas vezes é indicado um link de confirmação. O consumidor, ao clicar nesse link que vem no seu e-mail, também está a aceitar estas condições. Ou seja, se o consumidor recebe esta chamada e depois recebe o contrato em sua casa e também confirma por escrito as condições, nestes casos este contrato é válido e o consumidor está vinculado. Portanto, é uma forma da empresa contratante se assegurar, digamos, em termos contratuais. O que acontece às vezes é que o consumidor não chega a confirmar e ainda assim a empresa exige o pagamento, às vezes até de fidelizações associadas. Neste caso, o consumidor não está vinculado e, portanto, pode sempre alegar que não confirmou por escrito e, nessa medida, não está obrigado a qualquer altura poderá interromper, digamos, esse contrato. Exatamente. Não tem nada que o vincule ali, não é? Exatamente. Mas há uma questão, ou uma exceção, digamos assim, esta situação, que é a seguinte: se for o consumidor a contactar a empresa, já não há necessidade do consentimento escrito. Imaginemos a situação em que o consumidor contacta uma empresa de telecomunicações com quem já tem contrato ativo para renegociar o contrato e solicita que, por exemplo, a mensalidade seja diminuída, claro, porque não consegue suportar o valor que está a pagar naquele momento. E a empresa de telecomunicações acede a esse pedido. No entanto, muitas das vezes esta chamada dá lugar a uma refidelização. Portanto, o consumidor passará a ficar fidelizado mais algum tempo mediante aquela chamada. Nesse caso, é validado, digamos, o registro da chamada telefónica? Precisamente, neste caso, o consumidor fica vinculado a partir do momento em que recebe as condições e já não precisa de assiná-las ou de confirmar por escrito. Se eventualmente depois o consumidor perceber que aquilo que está a ser aplicado não foi falado e não foi abordado naquela chamada telefónica, há sempre a possibilidade de solicitar a gravação dessa chamada para confirmar, claro, e verificar de facto o que é que foi acordado entre as partes. Mas a grande diferença é esta: se o contacto for da iniciativa da empresa, o consumidor só fica vinculado se confirmar por escrito.
Caso a iniciativa seja do consumidor, essa vinculação não exige este consentimento escrito, é apenas necessário que receba as condições contratuais. Dou um outro exemplo neste âmbito, não abarca apenas as telecomunicações, como eu referi no início, pode ser um contrato de energia, um plano de saúde. Atenção que não se aplica a contratos de seguros de saúde nem a serviços bancários, mas um plano de já saúde... será diferente, claro. Exatamente. Um plano de saúde, por exemplo, há muitos consumidores que a determinada altura recebem uma chamada de uma empresa que refere que permite, através deste tipo de serviço, obter alguns descontos em serviços de saúde, dentista, oftalmologia, enfim, uma série de serviços que têm direito. E mediante esta chamada, o consumidor durante a chamada até considera que é benéfico e aceita, recebe depois as condições, mas nunca chega a confirmá-las. Muitas vezes estes planos de saúde têm uma fidelização associada de 1 ano e que se renova automaticamente, caso o consumidor não cancele este contrato. Claro. Ora, se no início não houve sequer uma confirmação escrita por parte do consumidor, nem a ativação deste contrato, nem a sua renovação é válida e, portanto, o consumidor pode proceder à sua resolução quando quiser, assim que entender. Está livre de fazer, não é? E desde logo se perceber que afinal o contrato não é aquilo que lhe foi oferecido e não tem interesse neste contrato. São estas, no fundo, os alertas que nós queremos deixar, no fundo, que o consumidor não fique vinculado à pressão e à ameaça de termos uma chamada gravada e por isso tem de pagar. Nem sempre é assim. Um contrato por telefone é, na verdade, válido, mas depende sempre destes requisitos que têm de ser cumpridos por parte das empresas. Em caso de dúvida, o melhor mesmo será aconselhar-se, não é, junto da própria DECO, até porque não fazê-lo e, portanto, ficar aí salvaguardado também. Exatamente, é sempre uma possibilidade. Muito bem, doutora, muito obrigado. Obrigada. Ficamos aqui com mais um espaço DECO Minho, o espaço que é apresentado na Viana TV, como sabe, todas as terças e quintas-feiras. Regressamos no próximo programa. Até lá, a continuação de uma boa semana. Fique bem. Desde 2010, a Autorreno Minho é eleita uma das 5 melhores oficinas Opel de Portugal. Autorreno Minho, viaturas novas e seminovas, com stand de exposição na Zona Industrial do Neiva, primeira fase em Viana do Castelo e em Poço de Cabazos, Feitosa, Ponte de Lima. Autorreno Minho, contactos 258 350 220 ou 258 944 047. Visite-nos também em autorreno.pt. Estás cá dentro, um serviço requintado e de qualidade com emenda variada todos os dias, várias especialidades, francesinha, arroz de sarrabulho, tapas variadas, vinhos variados, serviço de esplanada com animação musical. Estás cá dentro com nova gerência, uma equipa voltada para o bem servir. Brevemente, grande especialidade de bacalhau. Visite. Estás cá dentro, no Largo João Tomás da Costa, número 25, em frente ao Jardim Marginal, em Viana do Castelo.